Porém, Ciro, ele rebela contra o avô dele. De quem que era o avô dele? O próprio Quiáxares. Quiáxares era avô de Ciro. Ele se rebelou contra a dinastia do avô dele, destronou o tio, Astíages, destronou o tio, e Ciro toma o poder. E depois que ele toma o poder e governa sobre o Império Persa, aí vem Cambises II, o sucessor dele, amplia o Império Persa para dominar o Egito, e depois vem Dario I, que amplia ainda mais. E depois que eles ampliaram bem o Império Persa, olha o tamanho da Pérsia aí no sexto século a.C. Então, a parte em verde foi a primeira conquista de Ciro. Essa parte em verde era chamada também de Média. Ciro a conquistou, a Pérsia estava aqui embaixo, aí o império que Ciro conquistou tornou-se Medo-Pérsia, que juntou a Média e a Pérsia. E quando eles estavam fortes enquanto Medo-Pérsia, eles vieram e invadiram a Babilônia, tomaram todo o território da Babilônia, invadiram primeiro a capital, tá vendo Babilônia em cima de Borsippa, tomaram a capital, tomaram todo o território da Babilônia, depois tomaram a Lídia, depois tomaram o Egito, vou mostrar aqui a parte que eles tomam o Egito, e aí foi o tamanho do Império Persa no sexto século a.C. Ou seja, países hoje como o Irã, Turquia, Israel, Egito, parte da Arábia Saudita, tudo isso, Emirados Árabes, todos esses países fizeram parte do grande e colossal Império Medo-Persa. E a Bíblia fala desses impérios. Aliás, uma coisa que vai surpreender vocês é que isso já estava profetizado na Bíblia Sagrada. Já que eu falei desses países aqui, deixa eu mostrar para vocês uma foto que eu tirei lá em frente ao túmulo de Ciro, Ciro o Grande. E Ciro é muitas vezes mencionado na Bíblia Sagrada. Tem uma profecia sobre Ciro que está no livro de Daniel e no livro de Isaías. Deixa eu falar de Daniel primeiro. Quando você estuda o livro de Daniel, no capítulo 2, tem um sonho. Eu sugiro vocês, gente, estudem as profecias de Daniel. Quem já comentou aqui, que é meu aluno da Bíblia Comentada, depois você vai lá na parte que a gente explica Daniel. Daniel capítulo 2 mostra um sonho profético de Nabucodonosor, onde vários reinos são apresentados na profecia. O reino da cabeça era a Babilônia, de ouro. Peito e braços de prata, Medo-Pérsia. Depois, no capítulo 7 de Daniel, Daniel viu um urso com um lado mais alto do que o outro e 3 costelas na boca. Era o símbolo da Medo-Pérsia, profetizado na Bíblia. As 3 costelas eram aqueles impérios últimos que os persas dominaram: Lídia, Babilônia e Egito. E depois você tem em Daniel capítulo 8 a representação da Pérsia, novamente, por um bode com 2 chifres, um chifre maior do que o outro. E por que isso? Por que um chifre maior do que o outro? Porque a Pérsia era menor do que a Média. E o e o Ciro acaba lutando contra o tio dele, que era mais poderoso que ele. Então você tem 2 poderes ali, e um suplanta o outro. Agora eu vou mostrar para você como a Bíblia já tinha profetizado a vinda de Ciro muito antes dele nascer. Olha que interessante essas passagens bíblicas sobre Ciro. Olha o que disse Isaías. Gente, Ciro vai surgir no sexto século a.C., por volta de 530, ali aproximadamente, 538, aproximadamente. Isaías está no 8º século a.C. Então, Isaías está quase 200 anos antes de Ciro. E olha o que Isaías tinha profetizado. Isaías 45, 1, 4, depois no capítulo 41, no capítulo 42, verso 6. Olha o que Isaías falou. Assim diz o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomo pela mão direita, para abater nações e desarmar reis, para abrir diante delas as portas, para que não sejam trancadas. E no capítulo 44, verso 26, Isaías ainda fala assim: ele, Ciro, é o meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Agora eu vou explicar para vocês a importância disso na história do povo de Israel.
Eu já expliquei em outras épocas aqui que Israel se tornou cativo da Babilônia. Na verdade, os judeus. Israel já tinha sido destruída pela Assíria. Os judeus ficaram cativos da Babilônia. O próprio profeta Daniel estava ali no cativeiro da Babilônia. E Deus profetizou que Ciro, o persa, viria para destruir a Babilônia e dar liberdade aos judeus. Agora, notinha de rodapé. Ciro não era uma boa pessoa. Ele era implacável, era político, era pagão, era inimigo do povo de Israel. E Deus falou: Ciro é meu pastor, Ciro é o meu ungido. Tanto é que a tradição judaica, o Flávio José, vou colocar isso aqui para vocês verem. O Flávio José diz que quando... eu vou mostrar o próximo aqui, que eu falo do Flávio José. Que quando... Deixa eu ver se essa passagem aqui, exatamente. Diz que quando Ciro foi informado das profecias bíblicas escritas sobre ele, isso ampliou o desejo dele de libertar o povo judeu do cativeiro da Babilônia. Olha que curioso. E o livro bíblico de Crônicas, ele conta exatamente como, segundo Crônicas 36, como Ciro libertou o povo judeu. Então, Ciro é mencionado na Bíblia. Olha que ironia das ironias. O Irã, que hoje pede a morte a Israel, o Irã, o governo, eu digo, no passado, foi o Irã que libertou Israel. Quando os judeus estavam cativos da Babilônia, quem entrou na Babilônia, dominou a Babilônia e libertou os judeus foram reis, governantes do Irã, que na época se chamava Pérsia. Foi o Ciro. Ciro é mencionado no livro de Daniel. Daniel provavelmente viveu até o segundo ano do governo de Ciro. Eu tenho aqui no livro de Daniel a menção a Ciro, por exemplo, Daniel capítulo 10, versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. Então, Daniel também foi ministro do governo da Pérsia. Atualmente é o Irã. Legal isso, né? Vamos continuar aqui o nosso passeio pelas páginas da história e você vai aprender mais sobre a Pérsia. Nós temos aqui no MAB uma réplica do cilindro de Ciro, que é esse cilindro que foi encontrado e foi traduzido, e esse hoje está no Museu Britânico, e ele mostra como Ciro, ao assumir o governo da Babilônia, decretou liberdade para todos os povos que estavam atacados e subjugados pela Babilônia. Ele decretou a liberdade deles, inclusive liberdade de culto. Até hoje, esse cilindro de Ciro é tomado como sendo um decreto governamental assim de grande valor humanitários. E depois de Ciro, houve outros governantes da Pérsia que ajudaram os hebreus. Nessa época, o governo chamava-se Medo-Pérsia, porque juntou a Média e a Pérsia. Então, além de Ciro, você tem Xerxes, que eu vou falar com ele daqui a pouquinho, que provavelmente foi Xerxes, o Assuero da época de Esther, e Artaxerxes, que de acordo com o livro de Esdras, foi aquele que, durante o período de Esdras e Neemias, deu a autorização para os judeus voltarem para reconstruírem a Jerusalém, que Nabucodonosor tinha destruído. Olha quanto diálogo entre o Irã e a Bíblia Sagrada.